Imagine um pequeno país coberto de neve sendo invadido por uma das maiores potências militares do mundo. Poucos soldados, poucas armas, temperaturas abaixo de 30 graus. E ainda assim, esse pequeno país resistiu à batalha. Essa história é, na verdade, a Guerra de Inverno, o conflito entre a Finlândia e a União Soviética. A União Soviética, uma potência mundial, e a Finlândia, um pequeno país com apenas esperanças. O que chocou o mundo entre 1939 e 1940. Bom, antes de iniciarmos este vídeo, eu já quero deixar bem claro que esse vídeo é o vídeo especial de 100 inscritos, tá? Que eu prometi desde o início do canal. E bom, futuramente eu vou fazer outros vídeos, né? Estou voltando agora, então espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de comentar aí embaixo, tá? Se inscrevam, curtam o vídeo, aperte no sininho, dá aquela opinião, dá uma ideia de próximo vídeo, faz aí o que, cara, você sente que pode melhorar o canal, tá? Isso é muito importante pra gente. Então, sem mais enrolação, vem pro vídeo. No final da década de 1930, a Europa estava à beira do colapso por causa da Primeira Guerra Mundial. Já a Segunda Guerra Mundial, ela acabava de começar, ou seja, cara, terminou a Primeira Guerra Mundial. Não contente com isso, o austríaco Adolf Hitler queria começar a Segunda Guerra Mundial. E bom, começou atacando a Polônia, que naquele tempo era como se fosse o mascote da Alemanha, né? Como se fosse a Alemanha fosse o poder ali, o maioral ali da Polônia. A Polônia só fosse uma pequena formiga nesse formigueiro. Bom, você entendeu. A União Soviética, liderada por Joseph Stalin, que era um dos maiores representantes e países naquela época, o ditador ou comunista, ele estava nem aí para os outros. Ele só queria poder, ele queria muito mais do que ele já tinha. E aí ele temia uma invasão alemã pelo norte da Europa, ou seja, cara, se você é o Stalin, você está comandando um país gigantesco, uma potência mundial naquele tempo, com bomba nuclear, e você vê que pode ser invadido pelo seu maior rival, a Alemanha, que não era a Alemanha normal, não era a Alemanha comum que a gente conhece hoje em dia, era a Alemanha nazista, a Alemanha de Adolf Hitler, um dos maiores austríacos do mundo, né? Que já viveu e que já fez pelo país, pelo mundo, né? Pelo país da Alemanha e pelo mundo, de um lado muito ruim para o mundo e para um lado bem duvidoso para a Alemanha, porque no início os apoiadores eles gostaram da ideia de Adolf Hitler, mas depois eles meio que não curtiram muito essa ideia não. Mas bom, o vídeo não é sobre a Alemanha, né? O vídeo é sobre a Finlândia e a União Soviética. Bom, o problema para que Joseph Stalin envia para a Alemanha se para a Alemanha atacar a União Soviética era o estado de Leningrado ou a cidade de Leningrado, uma das mais importantes do país para aquela época, certo? Localizada a apenas 32 quilômetros da fronteira com a Finlândia. Para Stalin, essa proximidade era um risco inaceitável, ou seja, se os alemães passassem por Leningrado, eles chegariam facilmente na União Soviética e aí iriam atacar a União Soviética com tudo. Bom, isso não foi a primeira vez que o Adolf Hitler queria fazer, não é mesmo? Bom, as exigências soviéticas. O que quer dizer as exigências soviéticas? O que quer dizer que os soviéticos, ou Stalin,
propôs para a Finlândia para que meio que colaborasse, para que não houvesse invasão, sabe? Aquela conversinha para boi dormir. Bom, a União Soviética exigiu da Finlândia parte da região da Carélia, tá? Ilhas estratégicas no Mar Báltico e bases militares soviéticas em territórios finlandês. Em troca, ofereceu terras distantes e pouco valorizadas. Para a Finlândia aceitar isso, significava abrir mão de sua soberania. E é claro que a Finlândia disse não, né? Porque, cara, a Finlândia era um país muito rico, tá? No solo da Finlândia era muito rico, tá? Por incrível que pareça. A Finlândia pode ser bem frio, né? Chegando a menos 30 graus. Mas a Finlândia tinha territórios bons. E aceitar qualquer coisinha não iria cair bem, não é mesmo? E bom, dessa vez não foi diferente, não é isso? Bom, início da guerra. No dia 30 de novembro de 1939, sem declaração formal de guerra, a União Soviética invadiu a Finlândia. Ou seja, eles nem declararam guerra, só invadiram a Finlândia sem mais nem menos. Mais de 450 mil soldados soviéticos contra cerca de apenas 180 mil finlandeses. Tanques, aviões, artilharia pesada. Tudo indicava que a guerra duraria poucos dias. Bom, de poucos dias foi para quase um ano, não é mesmo? Mas o inverno estava ao lado da Finlândia. Uma curiosidade muito interessante é que a União Soviética ou a Rússia tem um dos invernos mais rigorosos do mundo, chegando até menos 50 graus Celsius. Pode pesquisar aí, a cidade mais fria do mundo está lá na Rússia. E cara, como eles conseguiram perder para a Finlândia, que chegava a menos 30, inexplicável, né? Bom, o inverno finlandês também era brutal, por incrível que pareça. Temperaturas chegavam a menos 30, nevascas constantes, florestas densas e lagos congelados. Uma coisa que os soviéticos, bom, detestavam, não é mesmo? Bom, os soldados soviéticos, como eles eram? Eles usavam uniformes escuros, tinham pouco treinamento no frio extremo e sofriam com falhas logísticas, ou seja, podia ser vários soldados, mas eles não eram bem treinados. Me lembra muito aquele exército do Star Wars, não é mesmo? Que é o exército, eu esqueci o nomezinho agora, meu editor vai colocar aí, tá? Que é um exército extremamente numeroso, cara. Tem muito, mas muito soldado. Mas, meu Deus, cara, eles são inúteis para o campo de batalha. Eles são muito ruins, né? Por isso não é à toa que eles perderam a maioria das batalhas, né? Bom, já os finlandeses, eles usavam roupas brancas camufladas, obviamente pelo frio, por causa da neve, eles se camuflavam muito bem. Então, assim, os soviéticos mal viam um soldado finlandês. Moviam-se com esquis. Esquis, para quem não sabe, tá? É como se fosse um jet ski, mas da neve, tá? Mas para aquele tempo, os esquis eram feitos de madeiras, tá? Que eles usavam para se carregar pela neve, né? Já que a neve era densa, né? As nevascas, as florestas, então eles usavam aquele tipo de transporte para se movimentar. E eles conheciam cada centímetro do terreno, ou seja, os soviéticos estavam perdidos nessa guerra. Podiam ser mais, mas eles não tinham qualidade. E bom, o clima virou uma arma mortal. Então é aquilo, né? Use o meio ambiente a seu favor. Use o que você tem ao seu favor, não é mesmo? E os finlandeses usavam o clima ao seu favor. Bom, agora vamos falar sobre a tática do mote. A principal estratégia finlandesa era a tática do mote. M-O-T-T-I. Eles dividiam grandes colunas soviéticas em pequenos grupos, cercavam o inimigo, cortavam suprimentos e atacavam lentamente. Pequenas unidades finlandesas
derrotavam forças muito maiores. Era inteligência contra força bruta. Ou seja, cara, a Finlândia foi muito preparada para essa guerra, tá? Mesmo não tendo uma declaração oficial de guerra, a Finlândia soube muito bem se adaptar a essa guerra e contra-atacar os soviéticos. Bom, e aí vemos o coquetel Molotov. Para quem não sabe o que é coquetel Molotov, é tipo uma granada. É, mais ou menos uma granada, tá? É uma garrafa de uísque, tá? Ou uma garrafa de vidro, pequena ou grande, combustível e pano em chamas. Os soldados soviéticos usavam isso quando já estavam sem os tanques, tá? Então, tá? Os soviéticos começaram a usar isso lá para frente, tá? Porque os soviéticos, eles eram bem preparados, certo? Mas com o frio, cara, isso começou a arruinar eles. Começou a fazer eles ficarem vulneráveis, tá? Mas uma curiosidade muito interessante é que isso veio muito antes, tá? Pelos finlandeses. Ou seja, os finlandeses não tinham forças terrestres como tanques, carros blindados, mas tinham o seu coquetel Molotov. Que bom, eles improvisaram com isso como granadas, tá? Bom, e ele era usado para incendiar quem? Os tanques soviéticos. O nome era uma ironia, obviamente, né? Em referência ao ministro soviético das Relações Exteriores, que se chamava Molotov. Criatividade virou sobrevivência. Perdas e choque mundial. Bom, as perdas foram enormes, é claro. União Soviética, entre 120 e 200 mil mortos. Já a Finlândia, cerca de 25 mil mortos. O mundo ficou chocado. Como um país tão pequeno resistiu por tanto tempo? A Ucrânia também está resistindo muito tempo com a Rússia. Será que vai repetir a mesma dose? Tomara que não, né? Tomara que essa guerra acabe logo. A imagem de invencibilidade do Exército Vermelho foi destruída. Naquele tempo, os soviéticos também eram chamados de Exército Vermelho, já que alguns soldados, né, usavam um uniforme vermelho, referindo-se à União Soviética. E existem outros boatos de que ele é Exército Vermelho porque vinham eles cobertos de sangue. Bom, isso aí já é uma história, né? Mas a verdade é que o Exército Vermelho surgiu por causa do uniforme, representando a União Soviética, a bandeira da União Soviética. E então chegamos ao fim da guerra. A Finlândia perdeu cerca de 11% do seu território, mas manteve sua independência. Tá? Em 1940, tá? Em 13 de março de 1940, foi assinado o Tratado de Moscou, que ali se encerrava uma das guerras mais brutais em que a Finlândia foi envolvida. E as consequências? Quais são? Bom, a Guerra do Inverno teve impactos profundos, certo? A União Soviética venceu no papel, é claro, mas saiu enfraquecida. Hitler observou tudo atentamente e concluiu que a União Soviética era vulnerável, o que influenciou a invasão alemã em 1941. O resto a gente sabe como que acaba. A Finlândia, por outro lado, entrou para a história como símbolo de resistência. Ou seja, a Finlândia ficou marcada na história como um pequeno país conseguiu sobreviver a um ano de guerra contra uma das maiores potências mundiais do mundo. E bom, chegamos ao fim de mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito desse vídeo. Esse vídeo é feito especialmente para os 100 inscritos, certo? E a Guerra do Inverno, tá? Ela mostrou que números não garantem a vitória, que a estratégia pode superar o poder e a inteligência pode superar a força bruta.
e que o frio pode ser tão mortal quanto qualquer arma. Uma pequena nação contra um gigante. Essa foi a Guerra do Inverno.